Ora, eu exerço a profissão agora há 16 anos. Formei-me em 1955 e, portanto, tenho uma atividade já de um certo desenvolvimento. Muita gente pergunta-me porque é que eu segui a carreira de arquitetura e hoje não sei responder rigorosamente porque é que a segui. Desde sempre, desde miúdo, que tive a tendência para o desenho, a facilidade de expressão gráfica e desenvolvi-me num meio familiar que também se dedicava às artes. Meu pai é fotógrafo de arte. Todos os meus irmãos têm também jeito para desenho. Enfim, dentro da família havia sempre um certo interesse pela arte, pelas artes gráficas, pela fotografia, pela pintura, pela música. Enfim, eu nasci nesse meio e, naturalmente, a minha tendência era o desenho e tudo que se relacionasse com a pintura e com as artes de um modo geral. Portanto, não é de estranhar que eu seguisse uma carreira que estivesse bastante ligada ao desenho. Possivelmente eu teria escolhido a carreira de pintura e teria sido um pintor, talvez, mas meu pai, na época em que eu me formei, ou estava em vias de formação, sempre insistiu comigo para que não seguisse essa carreira de pintura. Pintor podia eu ser sempre, podia ser nas horas vagas, nas horas livres, e que tentasse mesmo um curso. Hoje é evidente, não estou arrependido de ter tirado o curso, até porque encontro nele e na atividade uma série de problemas que são problemas de arte, de uma maneira geral. Essa minha formação, portanto, ou a escolha da carreira para a arquitetura, deve-se, portanto, ao ambiente familiar e à minha tendência natural de me dedicar à arte e ao desenho. A minha educação infantil fez-se na Escola Alemã de Lisboa. Aí aprendi o alemão, língua essa que me foi muito útil e tem sido útil com a clientela que hoje me rodeia, os meus contactos com estrangeiros, normalmente alemães, que me procuram. Durante a escola, é evidente, nunca fui um aluno brilhante, embora aos meus filhos eu diga que fui o melhor aluno. Mais tarde, na universidade, encontrei muito mais à vontade e formei-me com uma alta classificação, o que não quer dizer nada, evidentemente. Tenho uma série de colegas com classificações muito baixas e tenho uma consideração muito grande pelo trabalho que eles realizam, pelo que as classificações parece-me nada terem a ver com a qualidade e com a capacidade de realização de cada um de nós. Isto provavelmente também se passa noutras profissões. Acabado o curso, dediquei-me muito à ilustração, até porque o trabalho, uma vez acabado o curso, não entra no ateliê imediatamente. Leva muitos anos a termos contactos, a criarmos conhecimentos e a obtermos um trabalho que se possa dizer um trabalho que justifique um ateliê de arquitetura. Portanto, os meus primeiros anos foram anos de grande dificuldade. Ganhava a minha vida utilizando-me das minhas possibilidades no campo das artes gráficas. Fiz ilustrações, fiz cartazes, fiz artes gráficas de uma maneira geral. Cheguei a fazer latas de conserva e capas de livros, tudo à mistura. Enfim, tudo me trazia dinheiro e era fácil até ganhá-lo.
é claro que não era essa o meu fim de vida não era esse. Enquanto exercia estas atividades, é evidente que procurava constantemente um modo de conseguir o meu primeiro trabalho. E esse primeiro trabalho veio mesmo. É o trabalho de que me recordo hoje ainda por se revestir de um aspecto muito especial. Um senhor muito conhecido encomendou-me finalmente o meu primeiro projeto, uma moradia. Ora, essa moradia tinha todos os problemas que a arquitetura exige do projetista, mas tratava-se simplesmente, e aí é que reside o facto curioso, de uma moradia miniatura, uma moradia para crianças, ou seja, à escala infantil, uma casa tão pequena onde eu próprio, com 1,85 m, não cabia lá dentro. Portanto, isto é um facto que eu hoje ainda recordo e conto às vezes por graça. A primeira moradia que eu fiz foi uma moradia para crianças, uma moradia de bonecas, com janelas, com os problemas todos de fundação, de paredes em elevação, a cobertura, com todos os problemas de isolamentos, enfim, uma moradia com todos os requisitos da moradia grande, mas a uma escala reduzida. Depois, isto conto eu por graça, é claro, depois foram aparecendo as coisas e normalmente, como na maior parte dos arquitetos, começam por ter o conhecimento do indivíduo que pretende a moradia e assim eu fui fazendo moradias várias, até que me apareceu o meu primeiro grande projeto, seria a Escola Alemã de Lisboa. Essa Escola Alemã de Lisboa, evidentemente, veio o anteprojeto da Alemanha e aqui se desenvolveu o projeto definitivo, projeto esse que teve muita importância para mim, porque me vi rodeado de uma série de colaboradores alemães e portugueses também, que criaram toda uma organização em que eu aprendi muito, aprendi a disciplinar a minha atividade e verifiquei o que significava de facto um projeto de vulto e os problemas todos que ele acarretava, desde o projeto propriamente até à construção. Eu assisti a tudo e eu posso dizer que essa obra, quer teórica, quer feita sobre a mesa, quer no campo, ou seja, durante a construção, foi o meu estágio onde todos os problemas que podem surgir, quer de arquitetura, quer de construção, me passaram pelas mãos. Esse foi o meu grande estágio que me trouxe experiência. Depois outras obras vieram, outras obras também de vulto, e eu sempre me recordava de todos os ensinamentos obtidos na prática com a construção dessa escola alemã. Mais tarde estive aliado com um colega de trabalho num ateliê já um pouco maior e de maior responsabilidade e acabei mesmo por dedicar-me à construção. Pois eu recordo-me hoje desse tempo em que, associado a esse meu colega de trabalho, nós fizemos obras. Lembro-me também que essa atividade criou em mim uma psique muito especial, de molde a odiar mesmo as obras. Pode parecer estranho isto da boca de um arquiteto, dizer que odeia a obra, quando afinal de contas a obra é a finalidade de toda a sua atividade. Mas comigo acontece que todas as críticas que eu fazia ao construtor na qualidade de arquiteto, tentando que
ele cumprisse prazos, que fornecesse os materiais como deveriam ser e exigindo alterações constantemente. De repente senti-me eu, na qualidade de um construtor, ouvindo as mesmas reclamações dos clientes, sabendo que eles tinham razão, e comecei então a compreender mesmo a mentalidade do construtor, os seus problemas e as suas dificuldades. Mas tudo isto criou em mim uma inapetência de continuar. Havia uma impossibilidade de cumprir prazos, fazíamos programações corretas, os sistemas modernos, seguindo uma linha de trabalho que era furada por falta de cumprimento dos fornecedores, enfim, uma atrapalhada, uma luta durante todo o dia. Não é para o meu feitio. O meu feitio adapta-se muito mais ao estirador, ao planeamento, e ainda hoje era incapaz de voltar a exercer a atividade junto de um empreiteiro. Entretanto, os anos foram passando, eu deixei de estar ligado a esse meu colega de trabalho e continuei a exercer a minha profissão somente como projetista. Hoje em dia, é claro, há muito trabalho, o ateliê desenvolveu-se. Durante uma série de anos aconteceu eu ter que projetar uma série de indústrias. Parecia quase um especialista em indústrias, quando isso não acontece. Qualquer arquiteto tem a possibilidade de desenvolver um projeto industrial, mas um projeto trazia outro, e eu assim, durante cerca de 3 anos, fiz uma série de edificações de caráter industrial que se encontram nas redondezas de Lisboa, no Porto, em Leiria, enfim, em vários lugares. Isto não porque eu fizesse propaganda da indústria, gostaria até de me ver livre delas, porque são projetos com um caráter muito especial que não serão talvez do agrado de quem pretende tirar partido arquitetónico das construções. Assim, também não sei como é que aconteceu. O facto é que atualmente estou praticamente a fazer apenas projetos de hotéis para o Algarve, hotéis para a Madeira, enfim, não sei se todos se realizarão, simplesmente alguns irão para a frente, com certeza. É um campo com maior interesse, permite ao arquiteto tirar mais rendimento, enfim, é um campo com outro interesse, não é? Atualmente, dadas as dificuldades e a responsabilidade desses projetos, o ateliê foi aumentando, tenho uma série de colegas meus ajudando-me. Eu propriamente já mal projeto, oriento um ateliê, deposito a maior confiança nos colegas que me acompanham, e nesses projetos tenho tido colaboração não só de colegas portugueses, como ainda de estrangeiros. E isto é engraçado falar, porque é curioso o conhecimento e a troca de ideias de colegas de outros países. Tenho trabalhado com italianos, com belgas, com suíços, com alemães, dentro do ateliê, resolvendo lado a lado projetos, e é engraçado verificar que a linguagem entre nós todos é a mesma. Não há uma diferença de mentalidade, salvaguardando certos aspectos de caráter económico, social. A linguagem arquitetónica e o modo de resolver problemas é igual, quer dizer, é uma linguagem universal de facto.
esses contactos com estrangeiros, que procuro-os porque normalmente os projetos em questão destinam-se a entidades estrangeiras e através desses clientes eu entro de facto em contacto com colegas de outros países. Esses hotéis que nos preocupam agora de momento no ateliê, que obrigam a uma atividade muito grande, o ateliê já se rompe pelas costuras, temos que procurar mais espaço, outros lugares onde possamos desenvolver-nos. É a atividade principal deste ateliê que me obriga a estar aqui de manhã à noite e cerceando uma série de outras atividades, especialmente a pintura, a que eu gostaria de me dedicar nas horas vagas, horas essas que vão reduzindo, e os contactos com pintores e com artistas plásticos de uma maneira geral vão-se reduzindo, com muita pena minha, mas espero um dia poder me libertar um bocado da minha atividade que exerço atualmente e dedicar-me um pouco mais à pintura, desde que tenha mais tempo e uma vida mais organizada do que agora. Parece, ao dizer isto, que não tenho uma vida organizada. Eu, por natureza, não sou organizado, mas amo a disciplina e a organização e tenho uma admiração muito grande por quem tenha a sua mesa arrumada, um pouco mais que esta. Essa indisciplina minha não significa indisciplina no trabalho, é uma indisciplina natural minha, mas imponho-me ordem e imponho-me a mim próprio uma disciplina de molde a poder fazer face a toda esta organização que hoje sou responsável por ela. A minha atividade nas horas vagas, nas chamadas horas vagas, é uma atividade, portanto, de pintor. Possivelmente os arquitetos vão achar-me um bom pintor e os pintores um bom arquiteto, mas isso é mais um modo de reação entre nós todos. Eu sei que para ser um bom pintor é preciso uma dedicação total e uma pesquisa e uma atividade mesmo de pintor que não tenho. Portanto, o pintor domingueiro um dia talvez possa dedicar mais umas horas e mais tempo livre àquilo que sempre pretendeu fazer.